Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Graças a Deus, chegamos ao final de Brumas de Avalon. Eu confesso que eu não tava mais aguentando. Eu li os 2 últimos livros, um seguido do outro, sim. E assim, pelo amor de Deus, eu gosto muito, tá? Mas, gente, tem tanta coisa boa pra ler. Eu tenho uma pilha de livros que eu gostaria de ler e eu tava aqui em Brumas de Avalon. Aliás, eu confesso que tirando o A Roda do Tempo que eu vou trazer pra vocês aqui nessa nova temporada, devido ao lançamento do seriado na Amazon Prime, eu tô a fim de não fazer mais nenhum seriado de livro, nenhuma série de livro. Eu vou terminar sobre ossos e seguir minha vida. Mas enfim, o nome desse último volume de Brumas de Avalon é O Prisioneiro da Árvore, que vai dizer respeito ao Kevin, que é o atual na história Merlin da Bretanha. Lembrando que o Merlin é um título, não é uma pessoa. E no começo do Brumas de Avalon, quem era o Merlin era o Taliesin, que vai acabar sendo o pai da Igraine, avô da Morgana e do Arthur. Mas ele, durante a história, falece e quem assume é o Kevin, que é um cara que tem problemas, que ele foi... Saxões atacaram a vila dele quando ele era criança, então quebraram as pernas dele, quebraram ele inteiro, queimaram ele. Então ele é um cara todo deformado, mas que tem uma sensibilidade para música muito, muito grande. Esse personagem, durante a quadrilogia, se torna amante da Morgana em um momento ali e depois vai aos poucos se bandeando pro lado do cristianismo, e é aí que a gente vai entrar realmente na história do livro atual, que é o último livro. Antes disso, se você é novo aqui no podcast, nós temos outros 3 episódios contando a história de Brumas de Avalon, respectivamente a Grande Rainha, a Senhora da Magia, a Grande Rainha e o Gamo Rei. Esse episódio acaba tendo spoilers, porque a gente comenta muito sobre as temáticas do livro. Então eu sugiro que você procure primeiro os outros episódios, tá bom? Enfim, esse livro em específico, se eu fosse defini-lo, eu diria que ele é um livro cansado. E eu não estou falando que a autora demonstrou cansaço durante a escrita do livro, como, por exemplo, J.K. Rowling fez no último Harry Potter, que claramente ela não estava afim de escrever aquele livro, gente. É um livro mega cansado e aborrecido. Eu também não estou dizendo que os personagens estão cansados. Eu estou dizendo que o livro é um livro cansado. É um livro que tem um ritmo cansado. Ele vai se... sabe? Ele vai engatinhando, ele vai se puxando até o final, uma coisa assim, cansada. É um livro cansado, é um livro muito dark, nada de bom acontece, é um livro tenso para ler, parece que não acaba nunca. E mais uma vez, o problema não é a escrita da autora ou não são os personagens, o problema é realmente a história, que atinge um ponto em que assim, não tem como, as situações que ocorrem, elas são situações que são arrastadas, são situações complexas e arrastadas. Parece que a história inteira tá ali dando seu último suspiro, tipo Excalibur no meio do lago, tá ligado? Tá tentando ali, acaba morrendo afogada. A impressão que eu tenho é esse com esse livro. É um livro ruim? Não. É um livro que tem um ritmo, como eu falei, cansado. Então, realmente é pesado você ler, acontecem umas coisas zoadas. É claro que nada comparado às coisas horrendas que aconteceram no livro passado. Mas não tem mais... A história deixa de ter aquele brilhantismo e assume um quê mais dark. Por que isso? Na minha interpretação, tá, gente? O nome do podcast é ali no livro exatamente por isso. Por que isso? Porque, pra mim, é muito claro que uma das temáticas que a gente vai abordar nesse livro, que a gente vai ter nesse livro apresentado, é a terceira face da deusa. O que é a terceira face da deusa? A deusa do paganismo britânico, do paganismo da Grande Bretanha, ela tem 3 faces. Ela é a donzela, ela é a mãe e ela é a anciã. A donzela, ela é celebrada no Beltane. Então você tem lá
Por isso que eu sempre bato na tecla que esse livro é uma trilogia e um prequel, né? Você tem a donzela sendo representada pela Morgana no primeiro livro, com o Beltane, que ela comemora com Arthur. Depois você vai ter todo o lance da maternidade, que é, assim, insistentemente batido na tecla no meio da história, da maternidade da Morgana contra a Mordred, da maternidade da Viviane e da Igraine contra a Morgana e Arthur, Morgause com seus filhos e seu filho adotivo Mordred, Gwynfer que não vira mãe nunca. Então, assim, você tem a terceira fase da deusa, né? A segunda face da deusa, muito bem mostrada aí. Até que você chega na terceira face da deusa, que é a face da anciã ou da morte, que é representada pela lua nova, né? Porque é uma deusa que tem como símbolo a lua. E casa, obviamente, com suas faces. Então aí você sabe muito bem qual é o tom que essa história vai assumir. Essa história começa com uma passagem de tempo de 14 anos do último livro para esse, onde tá lá Morgana casada com o rei Uris e tendo como amante o filho dele sem ninguém perceber, que é o Accolon. Accolon, o nome do cara. Que coitado, vai entrar nessa de gato no navio. A Morgana, nesse livro, a impressão que eu tenho é que ela volta a ser aquela pessoa que mete o pé pelas mãos. Mas dessa vez, diferente do começo da história, em que ela mete o pé pelas mãos, porque ela não consegue compreender a big picture lá dos planos da Viviane, dessa vez ela vai meter os pés pelas mãos porque ela vai se sentir obrigada a assumir o papel da Senhora do Lago, mesmo ela não sendo. O que acontece? Excalibur é dada para Arthur no começo da história como um símbolo do voto de fidelidade que Arthur faz para Avalon. É dado a Excalibur e a bainha que faz com que ele nunca sangre. O que acontece é que a Guinevere fica lá enchendo o saco do Arthur e ele acaba deixando de lado Avalon e se tornando um rei cristão. O problema vai acontecer de verdade quando o Arthur usa a espada Excalibur, o símbolo de Avalon, como sendo uma cruz para aceitar saxões em sua corte. A Morgana vai ficar possessa da vida. Eu não sei por que, cara, ela vai ficar possessa da vida. Porque ela ficou de boaça quando o Arthur tirou a bandeira de Avalon e marchou sobre uma bandeira cristã. Quer dizer, de boaça ela não ficou, mas ela não se importou tanto com isso. O fato de que Viviane morreu, não tem mais ninguém no trono de Avalon, além da bisneta do Taliesin, que é uma X lá. Ela tá casada há 14 anos com um cara que ela não ama. Na minha cabeça, o que tá passando com a Morgana é uma puta crise de meia-idade. Ela fala assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? O que eu me tornei? O que de grande, próxima Senhora do Lago, fodona, herdeira da linhagem real de Avalon, eu me tornei o quê? Uma senhora que costura ceroulas do marido? O que tá acontecendo comigo? Eu entendo assim esse personagem, tá? E por causa dessa crise de meia-idade, ela vai armar o fuzuê em Camelot. Por que vai acontecer? Ela, primeiro de tudo, ela vai armar a morte do filho mais velho do marido para que o amante, então, possa assumir. Porque o amante tem conexão com Avalon e o filho mais velho do marido era cristão. Depois, isso vai acontecer lá, a história da Excalibur. E ela vai armar uma mega armadilha pro Accolon, que é o amante dela, tomar essa espada do Arthur, levando todo mundo pra ilha, pra dimensão das fadas, onde o tempo passa diferente, e fazendo com que o Accolon e o Arthur se duelem lá, entrem em duelo lá. Óbvio que não vai dar certo. E aí, o Arthur rompe de vez com ela, porque ele sabe o que ela fez. Então, o Accolon morre, que é o amante dela. Ela tava grávida dele, ela perde o bebê. Ela, então, sai fugida pra Avalon. O marido dela, que era velhinho, quase morre. Gente, enfim, é uma puta confusão. Porque essa mulher, ao invés de finalmente sentar e pensar, ok, eu quero me vingar, tá bom.
mas vamos pensar como a gente vai fazer isso? Ela resolve, tipo, simplesmente tacar o foda-se e ir gritando pra guerra contra Arthur e enfim, se dá muito mal. Aí ela sai fugida pra Avalon e fica lá fugida durante muito tempo. E aqui a gente tem um ponto muito interessante nessa história, porque apesar da Morgana ser essa personagem cheia de altos e baixos no meio dessa história, ela é sim o meio de um dos maiores temas desse livro, que é a religiosidade. O quanto a religiosidade, sendo ela pagã ou cristã, pode aprisionar uma mulher. Por causa da religiosidade, ela foi obrigada a deitar com o próprio irmão. Por causa da religiosidade, ela agora está se voltando contra o próprio irmão. Então é uma coisa muito louca. E tem uma coisa da Morgana que também vai ser completada pela Guinevere, que é essa pequena obsessão. Ela é muito importante, porque ela é senhora do lago, e a deusa, e a deusa, e a deusa, e a deusa. A mesma coisa a Guinevere. A Guinevere só que é o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Meu Deus, o pecado, o pecado, o pecado. Então, assim, são duas mulheres que são sempre colocadas como opostos, mas, na verdade, elas são a mesma face de uma mesma moeda. E essa moeda chama-se obsessão religiosa. Esse livro, ele é muito mais crítico em relação a esse ponto do que os outros livros. Os outros livros, a gente tinha a Guinevere como a grande obcecada religiosa cega e a galera de Avalon como as pessoas mega evoluídas. Quando a Morgana, representando por si só a terceira fase da deusa, resolve se vingar de todo mundo e sair matando geral, elas se tornam a mesma pessoa, o que é muito louco. Aliás, existem momentos nesse livro que a Guinevere vai ter vislumbres de sanidade, de falar assim, opa, eu acho que o bispo está errado. E a Morgana é exatamente o contrário, vai ficar cada vez mais loucona por causa da traição de Avalon, porque eu traí Avalon, porque Arthur traiu Avalon, porque Kevin traiu Avalon. E, ao mesmo tempo que ela tá tão obcecada com a Avalon e a deusa, Avalon tá voltando para as brumas, está cada vez mais separado do mundo. Porque Avalon doesn't care. Avalon doesn't give a shit. Essa é a realidade. E aí começa o clima cansado do livro, porque o que vai acontecer nesse meio tempo é mais uma passagem de tempo bem grande, onde não fica muito claro quando foi a última vez que a Morgana saiu de Avalon, mas fica muito claro que a cada 1 ano, mais ou menos, em Avalon são 7 anos fora, e ela fica muito tempo lá. E por causa disso, a autora ela começa a usar muito um recurso que é o recurso das visões, né? Você sabe, é dito desde o começo da quadrilogia que as mulheres de Avalon têm visões, então elas conseguem ver o que está acontecendo fora de Avalon, elas conseguem ter vislumbres do futuro. Isso é muito interessante nos outros livros, porque nos outros livros isso é um foreshadowing, né? Para quem não sabe, foreshadowing é quando existe uma citação, um simbolismo de algo que pode acontecer no futuro. Exemplo, em um determinado momento acho que do segundo livro, ou do terceiro livro, eu não vou lembrar, a Morgana olha pro Kevin, pega na mão dele e ela vê ele em chamas. E aí, óbvio que a gente sabe do passado do Kevin, a gente pensa assim, o Kevin na verdade, é um vislumbre do sofrimento que ele teve quando ele era criança. Mas não é o que vai acontecer. A mesma coisa em um determinado momento que ela pensa na Viviane e ela vê sangue na lareira. Quando a Viviane é morta, espirra sangue dela na lareira. Então a gente tem, durante todos os livros, pequenos foreshadowings, né? Pequenas dicas de coisas que vão acontecer através desses personagens iniciados em Avalon. Nesse livro, essa visão, esse foreshadowing, ele é usado diferente, é um recurso que é usado à exaustão. Porque, como eu falei, a Morgana tá lá dentro de Avalon, então tudo que acontece é um livro contado pelo ponto de vista da Morgana, vamos lembrar disso, tá? Embora ela tenha poucos momentos falados em primeira pessoa, é um livro que, na verdade, gira em torno dela, gira em torno desse personagem. Então, quando esse personagem tá lá preso em Avalon, ela vai ficar tendo visões todo o tempo. E essas visões, como são visões longas, de situações longas,
para ser um pouco poético, a autora, ela acaba meio que descrevendo as coisas de uma maneira meio confusa e você não sabe exatamente o que aconteceu, como é que aconteceu, você só sabe o que aconteceu. E eu particularmente não gosto desse tipo de narrativa, porque não combina. Se isso tivesse sido estabelecido desde o começo dos livros, seria mais fácil. Mas não, é meio que tipo, de repente desenvolver um poder da Morgana que não havia antes. Eu particularmente acho isso tirado do zero, do nada, e acho bem mal colocado na história. Mas enfim, voltando à história em si. O Kevin, que é o Merlin da Britânia, tá completamente bandeado pro lado do cristianismo, a ponto de usar vestes de padre. E como o Arthur tá putinho ainda com a Morgana, porque ela roubou... Ela não rouba a Excalibur, mas ela consegue roubar a bainha da Excalibur, que é a que dá a meio que imortalidade pro Arthur. Que se ele é ferido, ele não sangra. Ele fica meio putinho e pede pro Kevin roubar as relíquias de Avalon. O que são as relíquias de Avalon? É um prato, um cadinho da deusa e uma lança. É contado na história que em um determinado momento José de Arimateia teria ido para a ilha de Avalon ou ilha de Glastonbury depois da morte de Jesus. E fica meio que subentendido que aquelas relíquias poderiam ser as relíquias sagradas cristãs, que seriam a lança que matou Jesus, o prato da última ceia e o santo graal, que é o cálice sagrado. Mas a Morgana meio que deixa bem claro que aquele cálice ali, ela não fala dos outros, mas que aquele cálice não é o cálice sagrado da última ceia de Jesus Cristo, é o cálice da deusa. Só que quando é roubado e levado para a corte de Arthur, é levado como sendo o cálice sagrado e as relíquias cristãs. A Morgana fica puta, pega aí a Raven, que é a outra sacerdotisa amiga dela desde muito tempo, e partem para Camelot para ver o que vão fazer com essas relíquias. Chegando lá, tem uma cena absurda, porque é uma cena em que a Morgana entra no mega transe, e esse mega transe, ela meio que assume a forma da deusa, ela tem asas, cria umas asas assim, e ela sai dando o vinho que brota desse cálice para todo mundo que tá lá. E é uma festa de Páscoa, então tem muita gente na corte. E todo mundo toma esse vinho desse cálice, e cada pessoa tem uma visão em específico. Só que como é uma corte cristã, ninguém tem uma visão da deusa. As pessoas acham que a Maria é mãe de Jesus ou alguma coisa do tipo. Só quem sabe realmente o que aconteceu, ou mais ou menos, é a própria Morgana e o Kevin, que consegue ver Morgana aí no meio. Isso, e quando termina essa visão, essa situação mística, as relíquias somem novamente, somem sozinhas. E isso se abate como uma grande maldição não percebida dentro da corte do Arthur. Porque então é quando a gente tem finalmente a lenda arturiana mais famosa, que é a busca do Santo Graal. Todos os cavaleiros da Távola Redonda então decidem se ausentar de Camelot e ir atrás e ir em busca do Santo Graal. Na história, as únicas pessoas que percebem o quão isso é ruim em deixar a corte sozinha é a Morgana e a Guinevere. São as únicas que percebem. Todo o resto tá muito louco na busca do Santo Graal. E a gente vai sair por aí fazendo esse rolê de 12 meses e um dia e tal. Quem conhece as lendas arturianas, ou quem já assistiu, sei lá, Monty Python, sabe que esse é o grande rolê da história do Rei Arthur, né? E que grande parte desses cavaleiros da Távola Redonda não voltarão vivos. Nós temos então uma terceira passagem de tempo, onde a Morgana vai de dentro de Avalon continuar tendo visões com o pessoal da Távola Redonda, e boa parte deles meio que ou morrendo, ou tendo destinos bem tensos, como por exemplo o Lancelot, que vai entrar numa piração e vai ficar meio que vivendo como um lobo, assim, ele vai ficar meio louco. O filho do Lancelot, que tem uma visão
Lembrando que o Lancelot era filho da Viviane, então o filho dele tem visão, né? A filha dele, por sinal, tá em Avalon sendo criada como sacerdotisa. O filho do Lancelot, o Galahad, vai ter uma visão da grande relíquia de Avalon, que é o cálice sagrado, e ele vai tocar nesse cálice, ele vai falecer. Enfim, cara, é uma carnificina esse livro. É morte do começo ao fim, sendo pelas mãos da Morgana, sendo pelas mãos do próprio Arthur, que resolveu roubar o Santo Graal. Aqui a gente tem, na verdade, também esse livro, ele tem muita citação ao ciclo das lendas arturianas mesmo, porque você vai ter o lance do Santo Graal, a busca pelo Graal, você vai ter o aparecimento de Tristão e Isolda, você vai ter finalmente o aparecimento de Nimue, que em algumas lendas é a Viviane. Aqui ela não é, aqui ela é a filha do Lancelot, que vai encantar o Kevin e se vingar dele pelo desaparecimento das relíquias de Avalon. Você vai ter o Tristão e Isolda, como eu falei. Então, assim, você vai ter realmente aquilo que a grande maioria das pessoas que nunca leram Bernard Cornwell, que nunca leram Marion Zimmer Bradley, conhecem sobre as lendas arturianas. Eu confesso que eu tô muito ansiosa para um filme que vai sair agora em julho, chamado The Green Knight, que conta a lenda do Sir Gawain, que é filho da Morgause, por sinal, e aparece, é uma figura super ativa nos livros, que ele vai atrás, ele tem um encontro com um ser mítico chamado Green Knight, o Cavaleiro Verde, e ele vai atrás, depois de um ano, deste cavaleiro. Tolkien já editou um livro sobre essa lenda. Essa lenda é uma lenda muito famosa. Eu quero muito ver esse filme, que é um filme que tá vindo, que vai estrear agora em julho. Era pra ter estreado antes, mas por causa da pandemia não rolou. E o diretor é muito bom, e o trailer é fantástico. E eu confesso que quando começou esse livro, eu percebi que eles iam abordar muitas vezes as lendas. Eu fiquei muito esperando ter uma citação ao Cavaleiro Verde. Não houve. Infelizmente, mas Gawain estava lá, isso que importa. Mas enfim, várias coisas acontecem depois disso que vão culminar no que a gente já conhece da história realmente, que é o Mordred traindo Arthur e então desafiando numa batalha pelo poder da Grande Bretanha e ambos morrendo. Essa é uma cena que eu acho que foi extremamente mal executada no livro, porque ela toda acontece através de uma visão da Morgana. E a Morgana é uma coisa confusa, porque uma hora a Morgana tá lá, depois a Morgana não tá, depois ela fala com eles, depois eles respondem, depois eles não respondem mais. É uma coisa super confusa, mas enfim, o que acontece é que a Morgana vê o pai e o filho se enfrentando, então morrendo, ambos, e ela pede para Lancelot, através dessa visão, jogar Excalibur no lago. E assim acaba Brumas de Avalon. Existe um epílogo, que é a Morgana saindo de Avalon e indo para a ilha de Glastonbury, que, se você lembra lá do começo, é a ilha onde fica Avalon, só que elas ficam em dimensões paralelas, digamos assim. E é nessa ilha que Viviane foi enterrada a mando de Arthur. Embora Morgana não quisesse que ela na verdade tivesse sido enterrada em Avalon. E aí é a Morgana indo deixar uma sarça sagrada lá no túmulo da tia, e ela conhecendo então o convento onde ficam as madres superioras e as freiras, que tem costumes extremamente parecidos com a Avalon. Elas só tomam água do poço sagrado, elas vivem de rezar e de fazer jejum, existe uma casa só para as donzelas ou noviças, e as vestes delas são muito simples, são muito próximas também às vestes usadas em Avalon. Então meio que... E termina com a Morgana tendo um vislumbre da imagem de Nossa Senhora, e atrás dela uma santa chamada Brigitte, ou Brígida, não vou lembrar, e que essa santa, na verdade, nada mais é do que Ceridwen, que é a deusa em seu nome irlandês.
Então ela fala que tudo que ela fez, todo o auê que ela fez, na verdade, era uma puta de uma arrogância dela, porque ela achava que ela precisava fazer isso para continuar a adoração da deusa no mundo, sendo que a deusa por si só encontrava seu caminho como encontrou ali, no meio daquelas freiras. E termina a história. Esse final nada me tira da cabeça que é, na verdade, um final que sinaliza algo que aconteceu na realidade na vida da Marion Zimmer Bradley, da autora, no final da vida. Que ela deixa o paganismo e o misticismo e se torna cristã. Bem no finalzinho da vida isso acontece com ela. Eu não pesquisei exatamente, eu sei que Brumas de Avalon foi escrito entre 70 e 80, 79 e 85, uma coisa assim. Eu não pesquisei exatamente quanto tempo depois ela morreu, eu também não pesquisei, porque quando eu fui pesquisar da Marion, aconteceu o que aconteceu, a gente descobriu as coisas horríveis que a gente descobriu, então eu simplesmente não quis mais saber da vida pessoal da autora. Mas nada me tira que esta escrita já é uma sinalização deste movimento de conversão que ela iria fazer no futuro. Eu, mais uma vez, ouvi esses 4 livros através de um serviço de audiobook, que eu não vou falar o nome porque não me paga, mas eu preciso aqui deixar muito claro o nome da mulher que fez a narração desse audiobook, chamado Lena Horne. Ela é uma atriz carioca, se eu não me engano. Fantástica, mas assim, gente, fantástica. Você pega a fala dela, ela falando como Morgana no começo do primeiro livro, lá no começo da história, para agora, como a Morgana já idosa, ela consegue fazer a transição de voz de todos os personagens. Essa mulher é fantástica. E olha, toda vez que eu pegar um livro que esta senhora dublou, fez a narração, eu vou ouvir porque ela vale muito a pena. Enfim, esse é o final da nossa primeira série de livros aqui do Li no Livro, As Brumas de Avalon. Foi uma experiência muito legal. Reler esses livros aos 35 anos, eu vi coisas que eu não tinha prestado atenção nas primeiras vezes que eu li. E talvez seja um livro necessário para ler a cada década, eu acho. Para ver como a história se desenrola com o meu novo olhar, entendeu? Agora, quem sabe, aos 45 eu leio de novo. Se você gostou, por favor, compartilhe esse episódio. Assina o nosso feed para saber exatamente sempre que a gente lançar episódios novos. Geralmente os episódios saem segundas e quintas, às 5 da tarde. Eu sou Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.